Beleza. Então, vou falar um pouquinho de Service Mesh com Istio e Kubernetes. São duas ferramentas ótimas aí que vai ter muita hype agora no futuro. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, eu sou esse cara aí, tenho alguns apelidos, sou bem treinado, esses 4 pelo menos eu atendo bem. Sou pai, técnico em telecom, programador. Eu escrevi o livro Aprendendo Docker, publicado pela Novatec. Cuido da comunidade de Docker aqui em São Paulo, estou meio parado, mas a gente vai voltar. E vamos lá, que nada disso interessa. Então, um pouquinho do que a gente vai passar aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho do monolito, dos microserviços, das comparações, para entender o contexto da utilização dessas ferramentas. Eu vou falar um pouquinho de Service Mesh, de Docker, Kubernetes e finalizar com o Istio. Tá? Vamos falar um pouquinho agora de monolito versus microserviço. Então, esse cara aqui, todo mundo... Quem não conhece esse cara aqui? Esse cara aqui é o Martin Fowler, um dos caras que escreve best-sellers aí de livros de código. Ele tem esse post no site dele aqui que ele fala que se você for começar uma aplicação, comece ela como um monolito. Então, monolith first. Tem até a piada, né? Martinho, o seguidor. Desculpa, piada ruim aí, tá? Por quê? Porque você consegue começar rápido com a aplicação, você consegue ter um pipeline de entrega só, você tem uma baixa complexidade para entregar esse software, mas geralmente você às vezes nem acaba passando por um pipeline de entrega, aquele velho FTP bonito lá, velho de guerra, dependendo da empresa, tá? E você tem um baixo custo inicial, porque para você conseguir reduzir custos, você coloca todas as aplicações dependentes dentro da mesma máquina. Então você tem lá, por exemplo, ele é bem igual ao ambiente de desenvolvimento, então você não tem muitos problemas para entregar esse software aí em produção, tá? E aí tem os lados ruins. Se você começar a aumentar a galera que trabalha nesse sistema, mais pessoas vão ter para manter, e aí você vai ter uma divisão natural das equipes. Uma galera vai cuidar de uma parte do sistema, outra galera vai cuidar de outra parte, por aí vai. Tem até o Jeff Bezos da Amazon que fala que o tamanho de time ideal é o 2 pizza team. No meu caso, tinha que ser uma pizza para mim e o resto para a galera. Isso é uma equipe bem pequena no meu caso. Tem essa citação também, tem o livro do Fred Brooks, que é o Mythical Man Month, traduzindo aqui, né, adicionando pessoas trabalhando num projeto que está atrasado, você só vai atrasar mais ainda esse projeto. Porque quanto mais pessoas, mais lento para sincronizar as informações. Tá? E os deploys eles têm que ser alinhados com toda a equipe. Então, para uma pequena feature, você pode quebrar o sistema inteiro. Quem nunca foi lá, vou mudar só essa vírgula, e parou de fechar pedido na loja inteira. Acontece. E aí eu não podia falar de microserviços sem mostrar essa imagenzinha. Tem um monolito, você quebra o monolito, você vira todo um microserviço. Eu não sei quem é o autor dessa brincadeira, mas eu achei sensacional, tem que colocar. Então, o que é o tal do microservice? Microservice, eu peguei no Wikipedia, is a software development technique, a variant of service-oriented architecture, SOA, architectural style that structures an application as a collection of loosely coupled services. Vocês viram que eu não treinei o inglês, tá? Tradução livre. Microserviço é uma técnica de desenvolvimento de software, variante do SOA, que é um estilo arquitetural de aplicações que é uma coleção de serviços de baixo acoplamento. Então, resumindo, um app é uma coleção de serviços que tem baixo acoplamento entre eles. Tá? Aí vale a regra de ouro, né, nos bons. Se você consegue alterar só uma parte do serviço sem alterar o resto do sistema, beleza, você tem um bom ponto para começar com o microserviço aí. Outra coisa legal é que você tem uma esteira de entrega independente para cada serviço. Você também tem muito baixo acoplamento, você consegue ter independência, então vou passar aqui, tem independência e autonomia das equipes e dos sistemas, dos serviços que você está trabalhando. Tá? Só que aí tem os lados ruins, né? A gente tem fazer debug numa coisa dessa, por exemplo, você está rodando o seu código. Pô, precisa ver qual que é o problema. Aí você roda o seu serviço, faz um debug lá. Quem é de PHP aqui já viu o Xdebug? Você está lá dando F7, F8, nem lembro. E aí, de repente, bateu num serviço que é externo, o negócio vai embora e você não sabe o que aconteceu, porque o problema está do outro lado. Ou, às vezes, o problema está na volta. Então, é complexo você trabalhar com debug. Você também tem a complexidade de sempre trabalhar pensando num sistema que vai ser distribuído. Então, você tem que imaginar que a comunicação entre os serviços pode e vai dar falha. Então, você tem que trabalhar essa aplicação sempre para tolerar essas falhas nos seus serviços.
E você tem alta dependência de rede, porque todas as comunicações entre cada serviço vai usar network. E aí você tem os problemas de latência, às vezes você tem serialização de informação e de serialização, negociação de criptografia, de SSL. Então, tudo isso aumenta a latência de rede. Tá? E é difícil controlar as rotas para fazer... Você imagina, que serviço que pode falar com qual? Ah, esse pode falar com esse, mas não nessa condição. Esse pode falar com outro, esse pode falar para fora, esse não. Enfim, você fica meio louco. E aí a Netflix, já há um tempo na estrada, já fez esse bando de ferramentas. Alguém... tem esse Netflix OSS, que é um site que eles disponibilizam. Tem o GitHub com os códigos-fontes. São projetos open source, que implementam essas features. Então, esse Hystrix, ele faz circuit breaking, faz bookhead. O Zul faz o Edge Router, o roteador de bordo da aplicação. O Rainbow faz Client Service Discovery, então ele é a parte do cliente no Service Discovery. Aí a parte do servidor, o Registry, é esse cara que faz, o Eureka. Então ele bota lá as informações do serviço que está entrando no mesh. E tem o Atlas, o antigo Spectator, que faz a coleta de metrics. Qual que é o problema desse negócio? Você tem tudo isso aqui em Java, é tudo meio acoplado nas aplicações, é difícil de manter e é difícil de atualizar. Então, é mais ou menos esse pattern. Você tem um computador A, um computador B, um service que está rodando no A, que vai chamar um service que está rodando no B. Então, se você olhar no Circuit Breaker ou no Service Discovery, todas essas implementações estão dentro do serviço. E aí ele fala com o serviço do outro lado e segue o jogo. Então, como eu tinha falado, se você precisar fazer mudanças na aplicação, é difícil de você manter. Você tem tempo para construir integrações com as libs que você vai usar. Então, na sua app, você tem que colocar todas essas libs, essas ferramentas. Isso limita as ferramentas que você pode usar na sua aplicação e é difícil manter a compatibilidade conforme vai saindo novas versões. Tá? Então, a gente tem aí o Service Mesh. O Service Mesh é uma camada de... Vou traduzir já de cara, vou até botar na tradução. É uma camada de infraestrutura para aplicações de microserviços e ela está uma comunicação entre instâncias de serviços flexível, confiável e rápida. Pelo menos devia ser. Aí imagina você manter um Service Mesh desse tamanho, ou até do tamanho da Netflix, colocando aplicações para monitorar, para fazer toda a parte de Service Mesh dentro das próprias aplicações. Então, como é que a gente resolve esse problema? Primeiro, o Docker. Docker é uma ferramenta para virtualização no nível de sistema operacional. Quem disse isso foi esse cara aqui, eu mesmo. Foi uma história engraçada, eu estava rodando um meetup, eu não lembro onde. O cara que estava organizando falou, para uma entrevista, ele falou, se você fosse definir Docker com uma frase só, direto e pronto, como você definiria? Eu falei um monte de baboseira, não lembrava, um monte de frase, depois fiquei pensando em casa. Bom, ele é uma ferramenta, ele virtualiza, mas não é uma VM, é uma virtualização ao nível do sistema operacional, porque ele usa os recursos do kernel, então beleza, essa frase dá legal. Tá? Então, quais as funcionalidades do Docker? Ele não roda VMs, ele roda só processos. Então, na hora que você roda o Linux, lá são processos, tem PIDs para cada processo. Ele desacopla a aplicação da máquina, então você consegue fazer um pacote com a infraestrutura que não tem relação com a máquina. A única coisa que ele vai usar da máquina é o kernel. Ele empacota as dependências da aplicação dentro da própria imagem. E você tem um tempo de boot absurdamente mais rápido, porque para subir um processo é muito mais rápido do que subir todo o kernel de uma VM. Tá? Então, uma demonstração rapidinha do Docker. Deixa eu... Cadê o terminal? Tá aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou falando para ele rodar um container que se chama Hello World. É uma página em HTML simples. Ele vai baixar a imagem desse cara e aqui ele está rodando.
Está lá ele bonitinho rodando. Opa, 100.13.13. Não tem nada a ver com o PT 13.13 também. Então, vamos lá. Está aqui a aplicação rodando, bonitinha, isolada. Ela acha que está dentro de uma máquina, mas ela está rodando de maneira separada, tá bom? Então, voltar aqui. Então, Docker, está tranquilo. Vamos falar um pouco de Kubernetes. Kubernetes é uma plataforma para a orquestração de containers. E aí, na hora que a gente fala containers, é bom sempre lembrar que são processos. Então, ele vai pegar esse monte de processos e vai jogar em diversas máquinas, num cluster de máquinas. Então, as grandes funcionalidades, ele automatiza a implementação, o deploy, a atualização de aplicações. Então, ele consegue fazer um rollback em caso de falha, você consegue implementar quantidade de réplicas, você consegue implementar auto-scaling da aplicação, enfim, tem um monte de coisa. Ele consegue monitorar a métrica da aplicação, por aí vai. Ele consegue orquestrar containers em diversas máquinas, você pode ter várias máquinas dentro de um cluster. Tem a arquitetura dele que eu não vou entrar em detalhes, mas você consegue, você aponta para um dos masters e você consegue rodar o workload em N máquinas, em diversas máquinas. Ele otimiza custos de infraestrutura. Costumo brincar que numa máquina cabe muito mais container do que VMs. E ele entrega por padrão já, de fábrica, self-healing da aplicação. Se um container morre, se um pod morre, ele coloca outro para rodar de volta. Se um nó cai, ele coloca todos os containers e os pods que estavam rodando naquele nó, naquela máquina, para outra máquina que esteja disponível. Te entrega high availability, e auto-scale para algumas aplicações. Então, vamos mostrar um pouquinho como que roda o Kubernetes. Dá para enxergar aqui? Quer que aumenta? Aumenta um pouquinho? Tá bom? Então, eu já tenho, para não ganhar tempo, eu já tenho um cluster de Kubernetes rodando aqui. Tem lá 3 maquininhas, uma master e 2 nodes para THA, está na versão 1.10.5, rodando lá na Amazon. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o deploy de algumas aplicações aqui. Então, na minha pasta aqui, daqui a pouco eu mostro, tem alguns arquivos YAML que vão subir alguns serviços, que eu vou mostrar eles em detalhes daqui a pouco. Por enquanto, vocês estão vendo aqui que eu dei uma roubada, eu subi só um load balancer antes aqui, porque a Amazon dá uma trollada, às vezes demora para disponibilizar o load balancer. E tem o do próprio Kubernetes aqui, onde eu faço as chamadas de API. Então, ele está fazendo um watch lá em cima e está rodando esse comando de get pods e get services eternamente. Eu vou fazer o apply de um arquivo de configuração aqui, que eu já mostro, que ele vai fazer o deploy de uma aplicação chamada product, que está na versão V1. E vou manter V1 durante todo o tempo. Aí vocês veem que ele já subiu lá em cima. Eu vou fazer o deploy das outras aplicações, dos outros serviços.
Então, eu estou fazendo deploy dos demais deployments e dos demais serviços. Aí vocês conseguem ver aqui, cada pod aqui está representando uma aplicação. Então, eu tenho aqui um serviço de price, um serviço de product page, um serviço de recommendations e um serviço de reviews. Cada um tem um container rodando lá dentro dele e todos eles já estão rodando bonitinho. Então, se eu vier aqui no meu browser e eu apontei esse domínio aqui, intercondemo k8s.wfsilva.com, só para facilitar se quem quiser tentar derrubar aí. E aí, eu sempre esqueço desse detalhe, tem que bater no /product. Então, essa aqui é a home da minha página, do meu e-commerce. E está aqui. Pessoal, não reclamem da minha capacidade de front-end, por favor. Então, eu tenho aqui uma página. Aqui, nesse cara, eu tenho um serviço de price. Na hora que essa página carrega, ele bate num outro serviço que vai buscar o price. Na hora que essa página carrega, ele também vai bater num outro serviço chamado reviews, vai pegar esses caras aqui, e vai bater também no outro serviço de recomendação aqui, e vai pegar esses caras aqui. Eu já vou até mostrar como que está a aplicação, tá? Então, também para ganhar tempo, eu já tinha criado as imagens, está aqui uma das grandes features da Docker, que é o Multistage Build. Aqui eu estou construindo a minha página de produto, a aplicação que vai rodar a página de produto. Aqui está aquele YAML que eu rodei, aqui em cima tem o service, como ele vai exportar, e aqui tem o próprio pod, o próprio deployment. E aqui está o código-fonte dessa brincadeira. Eu não sei se todo mundo manja de Go, eu também não manjo muito, mas aqui está o barra, só porque eu sempre esqueço de botar o /product, e aqui tem o product. O product aqui vai bater no handler, a função handler. Cadê? Que ele só fala aqui, essa é a index, se você quis dizer /produto. E o /produto vai procurar o product handler, que é essa função aqui, que ele simplesmente vai abrir o responser e vai escrever o request, vai pegar o request e vai escrever o response. E aqui no meio, antes de escrever o response aqui nesse fprint, ele vai pegar o conteúdo que veio dessa price, o conteúdo que veio dessa review e o conteúdo que veio dessa recommendations. Cada um é um serviço exposto, eu posso bater diretamente em cada um desses caras. Recommendation, eu tenho 3 versões, no caso só estou trabalhando com um. Não reclamem também do meu serviço de PHP, o meu super código em PHP é um microserviço. E o price, cadê? É uma aplicação Python. Também tenho 2 versões. Eu só estou dando uma roubada aqui, eu estou usando uma API, onde eu falo para ele o que eu quero que ele retorne. Então, ele vai me retornar price igual a R$ 49,90. E aí, ele imprime aqui embaixo $49,90. Na V2, ele tem um esquema de Black Friday, então é tudo pela metade do dobro. Tá aqui. E o recommendation é a mesma coisa também, em PHP, tranquilo. Então, vamos para a aplicação, para a apresentação. Beleza. Docker, beleza. Kubernetes. Eu esqueci de fazer um negócio com Kubernetes que é muito sensacional. Vou falar para ele escalar o meu serviço chamado Recommendations. E ele vai colocar 7 réplicas desse cara. E a gente consegue ver a criação dos containers dos pods lá em cima. E aí eu vou matar alguns desses caras para a gente ver o tal do self-healing funcionando.
dead aqui do Mac. Deletei 2 caras, vocês podem ver que já tem 2 containers creating, e agora ele está terminando aqueles 2 caras que eu tinha parado. Então ele consegue deixar essa aplicação sempre disponível. Imagina que cai um nó inteiro, ele consegue funcionar bonitinho. Então, voltando aqui. Mouse, está aqui. Beleza, Docker ok, Kubernetes ok, e vamos falar um pouco do Istio. Istio, sei lá como é que fala isso aí, cada um falou de uma maneira. Ele entrega para a gente, segundo a documentação do próprio site da Istio, load balance para HTTP, gRPC, WebSocket e TCP. Tem controle fino de rota, que a gente vai fazer algumas demonstrações, retry, failover, injeção de falha. Isso aqui na mão de POs é uma sacanagem. API de configuração, a API de configuração dele suporta controle de acesso, limite de requests e cotas. E ele também já te entrega, por padrão, métrica, log e tracing de aplicação entre todos os serviços. Tá? Resumindo, ele faz descoberta de serviços, load balance, controle de tráfego avançado, tem implementação de segurança, métrica e rastreabilidade. Como que ele faz isso? Com a mágica que é um pattern chamado Sidecar Proxy. Aqui eu tenho aquele mesmo serviço A rodando no computador A e o serviço B contando no computador B. Aí, nesse caso aqui, eu coloco um sidecar, um cara que roda junto do meu container. São 2 containers rodando junto, dentro de um pod. E esse cara que vai fazer o controle de tráfego, ele que vai fazer o circuit breaker, service discovery, toda a brincadeira. E aí, o Service A não consegue falar com o Service B. O Service A manda o request, que esse sidecar é transparente, ele repassa para o outro sidecar do outro serviço, que repassa o request para o Service B. E aí eu consigo implementar um monte de coisas, eu consigo tirar um monte de coisas, injetando essa camada aí no meio da comunicação. Então, quais são os componentes desse cara? A gente tem lá o Envoy, que é o proxy que a gente utiliza. Vocês podem ver que o Service A fala com o Envoy fala com o Envoy do outro lado e manda para o Service B. Nessa comunicação suporta HTTP 1, 2 e gRPC. E pode ser tanto com Mutual TLS ou sem criptografia. Aí a gente tem um componente chamado Pilot, um componente chamado Mixer e um componente chamado Citadel, que são os caras que são responsáveis por fazer toda a mágica. Tá? Esse cara ele fica só sentado do lado das aplicações, mandando as informações e obedecendo o que esses caras falam. Então, por exemplo, o Mixer ele é o cara que faz o check, faz o report, ele faz policy, quota, telemetria, e toda vez que o Envoy recebe um request, ele pergunta para o Mixer se ele pode repassar aquele request para aquele outro serviço ou não. E ele tem, o próprio Envoy tem uma implementação de cache dentro dele, para não ficar batendo toda hora lá no Mixer, para saber se ele pode mandar rota ou não, se ele pode mandar o request ou não. Tem o Pilot. O Pilot ele faz o Service Discovery para todos os containers que estão pendurados no Envoy. Ele converte as regras de rota que a gente escreve em formato YAML para dentro de configurações que o Envoy entende. Então, ele escreve as configurações do Envoy e a gente consegue escrever regras para fazer timeout, retry, circuit breaker e todas essas brincadeiras do mundo de microserviços. O Envoy é esse cara aqui, eu mando as regras para o Pilot, e aí o Envoy fica olhando lá no Mixer para ver se ele pode fazer ou não aquele request, e eu posso fazer regras do tipo, manda 99% dos meus requests para esse Service B e 1% dos requests para o Service B linha. Eu consigo fazer essa brincadeira. Dá para fazer com Kubernetes puro? Dá, mas você tem que tem que fazer algumas mágicas aí, por exemplo, rodar um monte de container para ter a quantidade de porcentagem que você quer. Ele é o único cara que é escrito em C++, todos os outros são escritos em Go, porque ele era um cara separado, ele foi criado dentro da Lyft, de transporte de carros privados lá nos Estados Unidos. Ele trabalha na Layer 3 e na Layer 4, ou seja, ele consegue entender rotas de layer 7 também, consegue fazer filtro na aplicação, trabalha com HTTP, HTTP2 e gRPC, que eu já tinha falado. E o Citadel, que é um cara mais novo, que é o antigo Istio CA, ele faz toda a brincadeira de botar criptografia nas comunicações. Então, ele tem um CA Authority aqui, que você pode usar, você pode plugar um CA Authority ou usar o dele, e ele manda os certificados para dentro dos envoys para poder fazer a criptografia de comunicação entre todos os caras. E vamos para a última aqui.
Tá aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu estou fazendo o mesmo kubectl apply. Como eu não liguei o... Deixa eu mostrar aqui de novo o comando. Como eu não liguei o auto-inject para injetar os containers do Envoy nas minhas aplicações, eu tenho que fazer esse istio-ctl kubeinject, e aí eu passo o mesmo arquivo. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um arquivo de deployment que já tem as configurações do Envoy aplicado. E aí vocês podem ver aqui, ó, mudou. Eu tinha um container rodando, agora eu tenho 2 containers rodando para cada um dos pods. Tá? E aí o que dá para fazer com essa brincadeira? Na verdade eu já tinha criado, esqueci de apagar. Eu tenho que primeiro avisar o Istio que todas as rotas vão ser direcionadas para algum lugar. Então eu vou dar conhecimento para o Istio de todas as rotas. Na verdade ele já tinha criado lá, esqueci de apagar as rotas. Eu só vou dar um apply de novo. Ele inclusive fala que todos estão unchanged. Deixa eu remover outro. Então eu tenho minha aplicação lá, nada mudou, ele continua batendo, só que tem só um cara aqui, não sei se vocês repararam, que ele não consegue achar. O Istio, por padrão, ele já bloqueia todo o tráfego saindo da sua rede, e aí você tem que fazer o whitelist de todos de todas as rotas que você quer que ele libere. Então, aquele cara que eu deletei, eu vou colocar ele de novo. Beleza, se eu fizer um refresh aqui, filter abort, está propagando. Live demo, essas coisas, cara. Eu sou corajoso, né? Na verdade, eu esqueci de colocar as rotas. É isso que dá você testar seu demo antes de vir fazer o demo. Beleza, agora eu estou mandando todo mundo ir para V1. E agora ele consegue fazer acesso externo. Está batendo lá no HTTP echo JSON e aí está devolvendo o price e eu estou montando essa aplicação. E aí o que dá para fazer? Tem uns negócios de rota que dá muito legal para fazer. Esse primeiro que eu fiz aqui, eu coloquei todos os services para responderem na versão 1. Agora eu vou falar só para o price responder na versão 2. Está aqui, vamos mostrar o código desse cara. Aqui eu estou falando para ele, ó, tudo que for service price, procura pelo uma rota HTTP e procura pelo service price, só que com o label V2. Não é isso. Esse aqui. Então agora eu só vou bater na metade do dobro. Live demo.
Beleza? Todo mundo para V1. Beleza, só o price na V2. Eu fiz alguma besteira na V2. Cadê? Ela está deployada. Ah, sim, ele só está rodando V1. Tá. Eu não sei o que eu estou fazendo de besteira, mas ele não está subindo. Peraí. Eu não sei o que eu fiz, não está subindo os outros caras, beleza. Ah, tá, peraí. Então vamos fingir que é uma live demo. Então, são os mesmos comandos, esses vídeos estão disponíveis no YouTube, eu posso passar o link também junto com a apresentação. O que eu estou fazendo ali, criando as rotas, e aí eu fixo o... Cadê? Estou fixando o pricing na V2. Então, toda vez que eu dou um refresh, o price aqui está sempre na V2. Tudo pela metade do dobro. Esse cara aqui eu estou fazendo um inject de uma configuração com delay. Então, eu vou fazer um curl em cima da aplicação, mostrando o tempo que ele vai rodar. Eu estou injetando um delay de 4 segundos. Quer dizer, aí eu não tinha aplicado a regra, está dando menos de um segundo para rodar a aplicação. Está rodando uns 400 milissegundos. Vou fazer o apply da configuração. Eu podia fingir que eu estou digitando, né? Ia ser mais engraçado. Digitando com mal. Então, estou fazendo um curl de novo na aplicação, só que eu estou passando o time para mostrar que ele demora 4 segundos aqui em cima. Vou mostrar esse cara. Price com delay. Aqui está a configuração que eu injeto. Estou falando, tudo que vier no price, manda para V2 e injeta um fault aqui, que eu estou chamando de delay, de 4 segundos para 100% dos requests. E aí ele faz essa brincadeira. Tem um outro aqui que é muito interessante, vou mostrar aqui.
Esse aqui ele está injetando um erro 500 em 50% dos requests que vão ser direcionados para price. Então, deixa eu voltar no vídeo. Então, deu lá fault. Funcionou. Funcionou. Acabou o vídeo. E... Aqui eu estou fazendo uma divisão de tráfego, onde eu vou mandar metade dos requests para a versão 2 do serviço de recomendação e metade para a versão 3. Então ele vai lá, na hora que eu fizer o refresh, uma hora vai cair azul, uma hora vai cair vermelho. Tá lá. E aí, já para fechar... Não vai dar tempo de demonstrar, mas eu vou só mostrar a carinha dele. Agora esse monte de botão aqui está confundindo. Cadê? Então eu fiz um port forward do Grafana, ele já te entrega um Grafana, um Prometheus, um Jagger para fazer tracing. Eu só estou fazendo o port forward direto para o container que está rodando. Deixa eu já fazer dos outros para mostrar. Beleza, 3 caras rodando em background. Está aqui a aplicação. Está aqui o dashboard do Grafana. Então você pode ver métricas da própria aplicação. Pode ver métrica de workload. Aqui não vai ter muito, porque não deu certo. Já zerou. Esse cara aqui é o Jagger, é uma ferramenta também da Netflix, para fazer tracing da aplicação. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui Product Page, Don't Find Traces, ele vai pegar todos os requests e ver quais os requests que foram chamados. Então, por exemplo, esse aqui teve 2 spams, ele bateu em Product Page Recommendation, e os últimos aqui ele já bateu em todos, em Price, Product Page, por aí vai. O último cara aqui é o Zipkin. Já vou abrir os 2 dele aqui. Onde você consegue fazer a árvore das dependências da sua aplicação. Então você vê que serviço que bate em qual. Aqui, quantos requests por segundo que está batendo de um para o outro e quais as versões também. Bom. A ideia era mostrar a ferramenta, eu passei uns 5 minutos, eu não sei se vai dar tempo para pergunta, mas obrigado, eu vou deixar os slides nessa URL aqui, junto com o link para os vídeos, e se eu conseguir deixar isso bonitinho, no GitHub também. Valeu. Uma salva de palmas, pessoal.